Meu querido amigo e irmão, pastor João Viegas, me convidou para este grande privilégio, que é compartilhar a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo a mais um tesourinho da palavra de Deus. Vocês já repararam como que os evangélicos, o povo frequentador das igrejas, são tão necessitados, tão sedentos de se espelhar em alguém, estão sempre nas redes sociais procurando frases, pensamentos, qualquer um que traz uma profecia, qualquer um que traz alguma coisa, as pessoas, olha, já compartilha, já apresenta como sendo uma bênção, logo tem muitos seguidores e por aí afora. E há muita confusão em saber quem são os verdadeiros servos de Deus. Quem são os verdadeiros ministros de Deus? E as pessoas estão sempre perguntando, como é que eu faço para saber quem são os ministros de Deus? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Pense nisso. Você pode ver aqui no canal da igreja, procurando os vídeos da última chuva serôdia, em que Deus me deu o privilégio de compartilhar a palavra com a igreja. E eu tenho duas mensagens acerca dos atributos dos servos de Deus e as marcas de um ministro de Cristo. E há duas marcas importantes. Primeiro, o ministro de Cristo, ele não tem o mesmo status que os ministros de Estado. Nós vemos os ministros de Estado portugueses, os brasileiros e por aí afora, com grande opulência, não é? Grandes riquezas, status, roupas, carros, a todo equipamentos e serviçais e etc. à disposição deles. E nós achamos que esta mesma palavra se adapta aos ministros de Cristo. Mas não foi essa palavra que Paulo usou, não. Paulo usou a palavra uperetes, que quer dizer o remador da galé, não é? Então, o ministro, ele não é o chefe de um grupo, o dono da igreja, ele não é o capitão do navio, mas ele é o escravo que obedece às ordens do capitão, remando no porão mais inferior dos navios romanos. Os uperetas eram os escravos condenados à morte. Não tinha glamour nenhum. É muito diferente daquilo que nós estamos vendo nos nossos dias, com essa proliferação de apóstolos, patriarcas apostólicos e por aí afora. Né? Homens muito ricos e por aí afora, e cheios de dinheiro, de riquezas, em que as pessoas querem espelhar. Ou então dos astros gospel, que tem muito por aí. Os ministros de Cristo são pessoas simples, são pessoas que muitas vezes passam necessidades, apesar de terem as suas necessidades supridas. Porém, o ministro não é esse luxo todo que nós estamos vendo por aí, não. Outra característica que define o ministro é que ele é um mordomo. E o mordomo, ele está às ordens do seu senhor. O mordomo continua sendo um servo. Porém, em relação aos outros servos, ele tem um status um pouquinho melhor, né? Porque ele é o administrador da casa. Ele administra os outros servos, mas ele continua sendo servo. Então, se nós observarmos que a palavra usada também por Paulo é oikonos. A palavra do grego quer dizer oikonos. Ou seja, o ministro, ele é dispenseiro, aquele que toma conta da casa do seu senhor, como era José do Egito. Em relação ao dono da casa, ele era escravo. Em relação aos outros serviçais, ele era o superintendente. Mas continua sendo um escravo. E o seu interesse é cuidar das coisas do seu senhor.
de providenciar a alimentação da casa, não os alimentos. Ele cuidava da alimentação, ele preparava a alimentação. Os alimentos já estavam disponíveis, ou seja, alimento é palavra. Nós não providenciamos a palavra, nós providenciamos a proclamação da palavra. A palavra já está revelada, a palavra já está escrita, nós não inventamos absolutamente nada. Então, lembre-se disso. Nós não precisamos ir atrás dessas estrelas que estão por aí. O ministro de Cristo é um uperetas, o remador da galé, um escravo condenado à morte. Ou então ele é um mordomo. Em relação ao seu senhor, ele continua sendo escravo. Em relação aos outros, ele é um superintendente, mas continua sendo escravo. Então, pare de alimentar esse egomaníacos que estão por aí dizendo que são ministros de Cristo. Não, eles são pessoas simples. São pessoas como o apóstolo Paulo. Honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Esse que está aí dando a vida pelo rebanho. Esse que está aí tendo uma jornada tripla, trabalhando, sendo marido, mas também sendo o pregador da palavra de Deus. Um grande abraço, queridos, e até a próxima em nome de Jesus Cristo.